Agora sim, amados, chegamos no subtópico 1. Quem e quantos foram batizados com o Espírito Santo? Vou dar uma pausa aqui. E eu vou aqui aguardar vocês me responderem isso. Deixa eu colocar aqui em primeiro plano. Tá, eu pergunto para vocês, amados. Quem e quantos foram batizados com o Espírito Santo? Curioso uma pergunta dessa, né? Curioso uma pergunta dessa. Quem e quantos foram batizados com o Espírito Santo? Quem vai ser o primeiro a responder aí? Eita. Oi? Não era besta. Presbítero Walter. Ah, gente, tá chegando para mim aqui atrasado. Ó. Deixa eu ver, tem gente respondendo aqui. Ah, chegou agora aqui. Claro, primeiro chegou no YouTube. E o YouTube entrega o chat para mim. Legal. Isabel respondeu. Apóstolos... Não, você está perguntando? A pergunta é minha. Certo? Quem e quantos foram batizados com o Espírito Santo? Mas Isabel aqui está devolvendo a pergunta. Daniel Viana, Shalom, que estavam no cenáculo. Daniel esperto demais. 120. Os 120 estavam no cenáculo. Olha isso. Aí, Isabel, agora você definiu. 120. Tá na benção, tá na benção. Bom, vamos ver se foram os apóstolos somente, ou se os apóstolos mais 120, ou se foram só 120, ou se os apóstolos estão inclusos nos 120. Vamos lá, gente. Até saber sobre isso é significativo. Tá? Ah, gente, olha só. Antes que eu me esqueça. Deixa eu tirar aqui o... Eu não vou tratar das suas experiências aqui. Isso não é meu propósito hoje. Tá? Eu vou analisar os textos, okay? o que os textos expor para nós, iremos explorar. Não vou tratar aqui de experiência de crente nenhum. De quem é batizado, quem não é. Quem fala em línguas, quem não fala em línguas. Cheio do Espírito Santo, quem não é cheio. Se foi, se não foi. O que eu vou apresentar aqui pode ir contra muita gente. Mas é o texto que nos confronta. Inclusive, eu até falei o seguinte para alguns irmãos essa semana. Que a teologia tem que sair do texto. Não da ideologia do teólogo. Tá? A minha vida, a minha teologia e a minha análise, ela tem que se submeter ao texto bíblico. Mesmo que isso confronte aquilo que eu creio hoje, aquilo que eu penso ter recebido. Tá bom? Repetindo, não vou falar aqui de xenolalia, glossolalia, isso não é pauta hoje. A semana inteira vocês pegaram esse mistério aí. Então eu vou tratar aqui de assuntos complementares e também confrontadores. Tá bom, gente? Dito isso, vamos aqui voltar para a nossa guia de aula. Tá? Muito bem. Yeshua fez a aplicação do batismo com o Espírito Santo quando disse aos apóstolos que a declaração feita em Lucas 24, 49 se aplicava a eles. A eles. Quem? Os apóstolos. E aconteceria dentro de poucos dias. Atos, capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. E Yeshua também declarou que o poder que eles receberiam viria do Espírito Santo, que os capacitaria a testemunhar ao mundo que havia experimentado estando com o próprio Yeshua. Tá? E mais experiências que eles teriam após isso. Atos capítulo 1, versículo 8. Pois bem, prosseguindo. Observe com muito cuidado, gente, que naquela ocasião Yeshua fez uma referência direta, explícita, à própria declaração de João, que ele havia feito no capítulo 3, tá? De Mateus. Atos capítulo 1, versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água. Mas vós, quem é que está na conversa? Os apóstolos. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias.
quem está em pauta? O corpo apostólico. E Yeshua, então, ele identificou específica e explicitamente que o batismo do Espírito Santo, que ele administraria, de acordo com a predição de João, ocorreria dentro de alguns dias e seria confinado aos apóstolos. Alô? No início de Atos capítulo 2, o Espírito Santo ele desceu sobre certas pessoas e apareceu línguas como que de fogo divididas em suas cabeças. Surge a pergunta: sobre quem veio o Espírito Santo? Essa lei, só Jesus. Muitos responderiam que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam reunidos em Atos capítulo 1, versículo 15. Ou seja, os 120. Mas, de acordo com essa ideia, na verdade, o Espírito Santo não veio apenas sobre os apóstolos, mas também capacitou com os mesmos poderes aqueles 120 que estavam ali naquela reunião. Tá bom? De acordo com essa ideia, de que os 120 foram todos batizados com o Espírito Santo no dia 5 de Sivan de 33. Esses irmãos chegam a essa conclusão porque eles entendem que aquela declaração do versículo 1 de Atos 2 estavam todos concordemente, unanimemente, no mesmo lugar. Se refere aos 120 discípulos. Só que me parece que não é bem isso. Tá? Apenas os apóstolos, tá? Receberam o milagroso batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tá bom, amados? Para mim, o que parece foram apenas os apóstolos no dia de Pentecostes. Agora, que eu me comprometi em falar isso para vocês, eu vou ter que mostrar para vocês porque que eu creio que no dia de Pentecostes só foram 120, só foram os discípulos. Discípulos não, os apóstolos, que tem uma diferençazinha aí, tá bom? Vamos prosseguir aqui, tá? Enquanto isso, vocês colocam um texto aí para provar que foi 120, que a gente pode analisar aqui. E aqui no meu slide está o material que mostra que foram apenas os apóstolos, tá bom? Agora aqui, mano, sobre a divisão de capítulos, que antigamente não tinha, e se fosse só para facilitar bem depois, mas os manuscritos, os autógrafos, eram todos sem divisão, era tudo direto, tá? Então a divisão do capítulo entre Atos 1:26 e Atos capítulo 2 frequentemente causa esse mal entendimento, tá? Atos 1:26 e 2:1, sem a divisão, fica da seguinte maneira: e lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias. A sorte caiu sobre Matias. E por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Voltou a ter 12. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, concordemente, no mesmo lugar. Olha só. O texto prossegue. Muito bem. Ainda não está provado nada. Vamos aqui prosseguir. A palavra todos, no texto grego de Atos 1, é pantes. Tá? Pantes não vai se referir aos 120, mas o antecedente imediato. Mas ao antecedente imediato. Isso é regra gramatical. Quem é o antecedente imediato? Os apóstolos. Ok? Os apóstolos. Tá meio seco ainda? Mas vamos prosseguir para a gente ir fazendo as conexões. Podemos notar que na narrativa do capítulo 2, que não há qualquer citação dos 120, mas sempre dos apóstolos. Os 120 só aparecem no versículo 15. Depois é apóstolo, apóstolos, 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 até o final. A ênfase vai toda em cima dos apóstolos. Tá bom? Sei que até agora eu não provei nada. Agora sim. 7 evidências
de que apenas os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Tá bom? Agora o couro vai comer, bicho. Agora a chapa vai esquentar. Vamos lá. Vamos às bases. Atos capítulo 1, versículo 2. E até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. No capítulo 1 de Atos ainda, antes da citação do 120. Versículo 4. E estando com eles, quem estão em pauta? Os discípulos. Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. A ordem para não sair da cidade foi para os apóstolos, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Quem ouviu a promessa do Pai? Os apóstolos, não 120. Quem ouviu a promessa do Pai da boca de Yeshua? Os apóstolos, não 120. Primeira evidência. Atos 1:5, porque na verdade João batizou com água, mas vós... Ah, Leandro, isso não exclui 120. Concordo com vocês. Mas vós seriam batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A evidência é que o rapaziada não é citado. Agora a segunda evidência, que já começa a ficar mais claro. Tá? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Não são todos galileus? Atenção para essa palavrinha aí. Os 120 eram todos galileus? Ou apenas os apóstolos? Só teve um apóstolo que não era galileu. Ele não estava nesse dia aí. Sim, parabéns. Exatamente, Judas Iscariote. Interessante, né? Muito interessante. Prosseguindo. Os 120 de Atos 1:15 não podem ser galileus pelas seguintes razões. 120 era o número de um conselho judaico. Judaico. Não é Galileia, não. Judeia. Tá bom? Thomas Cook. Ele que fala isso. Não é Leandro de Paula. Segundo ponto. John Gill endossa de Welch, que diz em seu comentário em Atos 1:15. Os apóstolos sabiam que seriam batizados com o Espírito Santo de acordo com a promessa e profecia e que deveria haver 12 no grupo. Por causa disso, Pedro direcionou a escolha de um para preencher a vaga deixada pela traição de Judas. Essa verdade ainda, olha só. Olha o que o Gil fala. Corroborando com o De Welch, essa verdade ainda dá força, mais força ao pensamento de que apenas os 12 foram batizados no Espírito Santo. Aí a referência para vocês conferirem. Referência bibliográfica para vocês conferirem. Olha só, não é mais Leandro de Paula que está dizendo. A gente tem que citar fontes, né? Então, tá aí. Prosseguindo. Terceiro ponto. Da segunda evidência, de 7 evidências. É notável que esse fosse o número que os judeus, não os galileus, que os judeus exigiam para formar um concílio em qualquer cidade. Adam Clarke. Super conhecido aí entre os teólogos, tá? Esse aqui é John Stott, tá? Olha o que John Stott, também conceituadíssimo no meio acadêmico, olha o que ele diz. Marshall, acho que é assim que se fala, sugere que a razão pela qual o número é mencionado é que na lei judaica, um mínimo de 120 homens judeus era necessário para estabelecer uma comunidade com seu próprio conselho. Tá vendo, gente? Na lei judaica, 120 homens, não tinha mulheres nos 120, tá bom? Era necessário para você ter um sinédrio, um conselho, um concílio. Ok? Muito bem. Então os discípulos já eram numerosos o suficiente para formar uma nova comunidade. Agora, a Mishnah Sanhedrin, em 1.6, tem essa nota. Aqui já é uma escritura judaica, tá? E quantos habitantes uma cidade deve ter antes de ter um sinédrio? 120. E aí? Novidade, né? Prosseguindo. Quinto ponto. A reunião da escola de Matias, da qual
os 120 testemunharam ocorreu cerca de 10 dias antes do Pentecostes. Entende, amados? Então, no dia de Pentecostes, era improvável que aqueles mesmos 120 estivessem presentes. É improvável, não estou dizendo que não tinha zero de oportunidade. Mas é improvável, porque aquela reunião, porque se a galera não prestar atenção, eles vão pensar que Matias foi escolhido para ser discípulo no dia de Pentecostes. Não, não. Não foi naquele dia. Os 120 participaram da reunião da escolha de Matias. Não do dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Tá bom? Terceira evidência. Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Vamos à quarta evidência. Na verdade, aqui eu coloquei errado. A quarta evidência aqui não, eu repeti o versículo aqui. Tá? Quinta evidência. Atos 2,37. E ouvindo eles, compungiram-se em seu coração, perguntando a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Veja que a ênfase no dia de Pentecostes ficava sempre com os apóstolos. Tá? O foco eram eles. Tá bom? Prosseguindo. Pedro citou Joel 2, 28 a 32 e aplicou aquela ocasião como prova de que os apóstolos não estavam embriagados. Tá bom? Sobre o evento que aconteceu ali em cima. Então, esses homens não estão mostos. Tá? Mas isso aqui foi dito pelo profeta Joel. Essa profecia iremos explorar muito hoje ainda. Tá? Sexta evidência. Atos 2,43. Tudo no dia, no contexto ali do capítulo 2. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Porque o poder do Espírito Santo veio para isso aí. Tá bom? O revestimento de poder foi justamente para isso. Então, quem receberia o batismo com o Espírito Santo tinha que fazer sinais e maravilhas. Mas o texto só narra os apóstolos. Mas ninguém dos 120. Aliás, o 120 só é citado em Atos 1,15. Mas em canto nenhum. Tá? E o contexto lá mostra um evento. A escolha de Matias. Apenas isso. Prosseguindo. Note que a partir de então, gente, esse padrão vai permanecer. Dos sinais dos apóstolos. Apóstolos, apóstolos, apóstolos. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 2. Em muitos sinais... e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Ok? Lá no meio do livro, 14, versículo 3. O contexto aqui vai falar dos apóstolos. Por suas mãos se fizessem, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Só olha o contexto que você verá que é os apóstolos. Você acha que o 120 estaria em pauta até o capítulo 14? De jeito nenhum. Capítulo 15, versículo 2. E toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles, entre os gentios. O apóstolo Paulo está aí. Sétima evidência. A próxima referência direta ao batismo no Espírito Santo consistiu em Pedro descrevendo a experiência dos gentios em Atos capítulo 10. Ok? Referindo-se ao poder de falar em línguas, Pedro explicitamente o identificou como sendo comparável à experiência dos apóstolos em Atos 2. Observe a sua explicação. Agora Pedro vai falar. Atos 11, 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles quem? A casa de Cornélio. Cornélio e sua família. Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também a nós. No princípio, lá em Atos 2. Versículo 16. Vai falar: e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós... Pedro vai justamente no texto de Yeshua, focando que os apóstolos que estão em pauta. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 11, 17. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós,
quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, que era eu então para resistir a Deus?